Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia sábado, dia 12 de agosto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade de meu filho, ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, a liturgia deste sábado, dia 12, é um tanto que interessante e intrigante ao mesmo tempo. Se observarmos as nuances, seja da primeira leitura ou do Evangelho em especial, nós vamos perceber que, de fato, aquilo que nós esperamos de Deus, nos parece que Ele já nos presenteou. Por que digo isso? Repare com uma espécie de uma lupa, uma lente de aumento, para enxergarmos ainda melhor as palavras, seja da primeira leitura, do Salmo ou do Evangelho. Mas comecemos pela primeira leitura. A primeira leitura, tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 6, nos fala a respeito de uma espécie de tradição. Olha só que já neste período agora, quando Moisés está conduzindo o povo de Deus já passou por várias etapas na caminhada rumo à terra prometida. E nos parece que Deus cada vez mais quer avisá-los o quanto é importante observar cada uma de suas leis. Agora, no cenário da leitura de hoje, parece-nos que o Senhor nosso Deus não se contenta somente em dizer que só aquela geração presente deve observar as suas leis e mandamentos. Não. Olha só a importância de passar os ensinamentos de Deus a todos os nossos descendentes, Na linguagem atual, aos filhos, aos netos, sobrinhos, afilhados, as nossas crianças, de um modo geral. A primeira leitura nos coloca muito em xeque em relação a esse tipo de ensinamento que nós adultos, nós os mais antigos, devemos oferecer aos mais novos. A primeira leitura diz que, além das pessoas adultas observarem em todos os momentos de sua vida, É interessante esses detalhes da primeira leitura, porque se fala em amar ao Senhor de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E além disso, se diz que os mandamentos da lei de Deus devem estar em todos os lugares estampados para que você não se esqueça dele. Significando que você tem que amar a Deus com toda a sua vida, e todo o seu ser deve ser consagrado a Deus.
né? Você não pode dizer que está seguindo a Deus e talvez pensar que esta parte ou aquela a parte da sua vida possa ficar de fora dos mandamentos da lei de Deus. Não. Você, quando escolhe seguir Deus, você tem que ser uma pessoa por completa de Deus. Por isso, amar o Senhor Deus com todo o coração, toda a alma e todas as suas forças. Juntamente com isso, nós vamos até o Evangelho, porque nosso tempo já vai adiantado, né? E fala-nos a respeito de um bem espiritual que uma pessoa foi buscar com Jesus. E quando ele vai buscar a Jesus esse bem espiritual, repare bem um detalhe importantíssimo para obtermos graças diante do olhar de Deus. Se diz a leitura que o homem, ao se aproximar de Jesus, ele se ajoelha, né? Significando que ele faz uma devida reverência, ele respeita o senhorio de Jesus, ele reconhece que Jesus é o Senhor, né? A inclinação profunda, o respeito, o ajoelhar-se, tudo isso demonstra a Deus o quanto nós o amamos e somos submissos a Ele. Após isso, se diz que o homem anuncia a Jesus que ele pediu para os discípulos expulsar um tipo de mal do filho dele e os discípulos não conseguiram. Olha que interessante, né? Nas entrelinhas, nos parece que aquele homem está ali julgando os discípulos de Jesus na frente de todo o povo. No entanto, o próprio Jesus, ele fala a respeito de como nós devemos obter esses bens do céu. Agora vamos somar aquilo que Jesus está ensinando ao que Deus pediu para Moisés avisar todo o povo desde o Antigo Testamento. É necessário aprendermos a amar a Deus de todo o coração e observarmos que os mandamentos e as leis de Deus têm que estar estampados em nossas vidas para podermos observá-lo. Jesus fala que os discípulos não conseguiram expulsar o mal da vida daquela criança, daquele jovem, por causa da pouca fé. Agora, na linguagem de São Jerônimo, ele ajuda a refletir que a pouca fé que Jesus fala pode estar ali diretamente, né, no Evangelho aos discípulos. Mas São Jerônimo, ele diz que a pouca fé tanto é da pessoa que reza, aquele que vai curar, como a pessoa que vai ser curada, né? Então São Jerônimo, ele diz que é necessário que a pessoa tenha fé, não somente aquela que vai rezar por alguma intenção, interceder por alguém, mas é necessário também que neste caso da enfermidade, do mal, do demônio, também quem pede a oração deve estar com a sua fé enraizada em todos os mandamentos da lei de Deus. Por isso é importante, seja um ou seja outro, assumir a vida cristã em todo o nosso ser, como se diz na primeira leitura, com todas as nossas forças, com todo o nosso amor, com todo o nosso coração. Pois Jesus, ele diz que quando nós temos a lei de Deus em nossa vida, seja ela pequena, né, como um grão de mostarda, Jesus está dizendo, mesmo assim, se a sua fé for pouca, você dirá a esta montanha, saia daqui e vai para o mar, e assim ela o fará. Então, nunca imagine que tendo pouca fé, você não é capaz de pedir algo a Deus ou receber um bem espiritual. Não. Jesus nos ensina hoje que mesmo tendo uma fé demasiadamente pequena, somos capazes de obter todos os bens espirituais para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.